Sexta-feira chegando e é hora da gente falar de empreendedores. Eu vou trazer uma moça aqui que eu conheci, como é que é? Menina que um dia conheci criança, me aparece assim de repente, Vanessa Esber. Minha sobrinha de maçonaria, filha do meu irmão Micael Esber, que faz uma falta nesse estado que não tem tamanho. E ela deveria estar aqui hoje com o irmão, mas é o seguinte, empresa familiar é assim, tem hora que é de um jeito, mamãe está lá cuidando de tudo e ele vai ter que ajudar a mamãe e ela veio para cá para conversar comigo. A Vanessa é uma advogada que tem uma expertise em algo, vou até passar para vocês aí, vocês que são deputados, vereadores, alguns conhecem, outros não, prefeitos. A Vanessa trabalha na área de licitação de contratos. E ela é craque nesse assunto. É tão craque que ela trabalhava para os outros e aí um dia disse assim, eu vou fazer também, vou trabalhar aqui dentro também. Mas o foco dela mesma era a advocacia. Queria fazer isso. Mas aí é o seguinte, mamãe trabalhando, papai trabalhando, Brima chegou na hora e disse assim, Brima também vai começar a trabalhar. E desde 11 anos que ela trabalha nessa área de licitação, fazendo datilografia com 2 dedinhos, naquele tempo que não sabia nem direito colocar os outros dedos. Agora não, agora já sabe, está bem, está tranquila. E eu trago ela hoje aqui para contar um pouco dessa história que tem uma importância muito grande para o estado de Rondônia, está intimamente ligada ao saber, ao conhecimento, à cultura do estado de Rondônia, gráfica imediata. Quem é que não já ouviu falar da gráfica imediata? Aliás, a gráfica imediata é que faz a impressão do nosso Diário da Amazônia. Todos os dias, quando ele chega aí nas bancas, chega nas suas casas, enfim, é de lá da gráfica imediata. A gente tem uma impressora aqui, mas a nossa impressora ficou muito pesada para fazer aquilo e a gráfica imediata supre essa necessidade nossa. Obrigado, Vanessa, você ter vindo aqui. Você está ótima, pelo amor de Deus. Minha sobrinha querida. Que prazer estar aqui, Léo. Que prazer. Magna está bem, né? Muito bem, graças a Deus. Deus. Graças a Deus, firme e forte lá na gráfica imediata, assessorando, subsidiando todo mundo, como sempre. Eu falei com a Magna, que falta que faz o Micael? Aí ela disse assim, pois é, eu digo, mas pô, não sei para que ele foi, pô. Para quê? Ele não queria, não. Não queria, não. Brigou muito, né? Brigou bastante. Lembro dele, eu cheguei a levar para ele aquela planta... Sucuba. Ele tinha sucuba para todo mundo. Tudo. Eu cheguei a levar para ele me deu depois uma muda, eu plantei lá em casa, que é aquele famoso espeto do cão, graveto do cão, um nomezinho assim. Você sabe que ele curou do câncer e depois morreu de Covid um mês depois. Se pode, né? Uma coisa dessa. Planejamento de Deus, né? O meu amigo Marcelo Benesbi, que você conheceu tanto aqui também, o Marcelo foi o seguinte, ele se curou da Covid e faleceu de uma outra coisa que deu na cabeça. Uma má formação congênita. Como é que é o nome disso, meu Deus? Das veias. Eu esqueci o nome aqui agora. Mas, enfim, era uma má formação, ele morreu daquilo ali. Eu digo, meu Jesus do céu, como é que cura de uma coisa ruim e vai embora? E eu lá brigando, eu briguei, mas eu dei muita sorte. Eu bati do outro lado. Exatamente, me recordo bem. Foi, né? Difícil bater do outro lado e voltar. Primeiro que é assustador, experiência de quase morte é uma coisa terrível e conviver com isso depois também é assustador. Demais. Mas a gente só tem que louvar e agradecer. O período que a gente viveu, a gente quando vai relembrar, a gente nem imagina como é que a gente suportou tanta coisa, né? Não sei. A gente vivia, eu lembro que eu ia encapada para o supermercado com filho pequeno, com um monte de plástico para não ter contato com nada. A minha filha lá em Brasília, ela engravidou durante a pandemia. Nossa. Já com o filho casado, com o neto nascendo, e ela engravidou. E ela trabalha na área de saúde. Um dia ela me mandou uma foto, ela dentro da área de Covid, lá do Hospital das Forças Armadas, paramentada.
Eu disse, pelo amor de Deus, parece um inferno aquilo ali. Que coisa, eram todas elas. Eu fiquei assim, como é que é possível isso? Eu já tinha passado pela Covid. E ela estava lá morrendo de medo, ela tinha medo, porque estava grávida, né? E Toda eu essa queria coisa. levar o meu pai para fora, Uhum. e ele falou assim: não, eu te prometo que até amanhã, se meu exame piorar alguma coisa, a gente vai. E aí? E aí a psicóloga do hospital lá do Prontocordes, né, muito Uhum. amigo dele, eu filmei ela, ele sem oxigênio, sem nada, ela falava, e se o senhor tá com Covid? Ele falou, não tô não, porque não entra na minha cabeça. A doença tá na cabeça. Ela, mas se o senhor tiver, trata. Ninguém vai contra os desígnios de Deus. Umas 4 horas depois, Foi. ele passou mal, subiu, foi para UTI, foi entubado. Mas ninguém acreditava como é que ele estava bem, sem oxigênio e sem estar na UTI. Caramba. No dia que eu saí da UTI, eu encontrei o irmão do Léo Moraes. Ele ia ser transferido da unidade que ele estava, de um quarto, de um apartamento, para a UTI. E aí eu fui lá falar com ele. Ele estava com medo. Eu me encontrei com ele há pouco tempo e ele falou a respeito disso. Eu fui lá e disse assim: fique tranquilo, você vai ser curado, vai se dar bem, não tenha medo. E anteontem, quarta-feira, eu estava conversando aqui com o Elahá e eu me lembro que eu falei uma frase que eu usei para ele naquele dia. Jesus disse, não tem mais, não tem mais. Pronto. E ele foi. Ó, Vanessa, vamos sair dessa história de Covid, porque senão a gente daqui a pouco... Eu toda vez que eu falo de Covid ainda tenho vontade de chorar de vez em quando. É horrível. Eu fico meio ruim. Bom, como é que você descobriu essa sua veia para trabalhar na área do direito e fazendo licitação, que era uma coisa que ninguém fazia aqui. Antes disso, deixa eu fazer um brinde à sua vinda aqui. Muito obrigada. É uma alegria e uma satisfação muito grande estar aqui. Saúde. Mina Linda, a melhor água do estado de Rondônia, recebe Vanessa Esber, a moça da gráfica imediata. Então, com 11 anos eu perdi meu irmão, fomos embora para Cuiabá, vimos que não tinha como morar fora, recebemos cartas psicografadas do meu irmão. Interessante, vocês são extremamente católicos, o seu pai era extremamente católico, sua mãe também, vocês, todos. E aí, de repente, o espiritismo apareceu na vida de vocês como, se não é pelo amor, é pela dor. Né? Acolhimento sem fim, porque meu irmão morreu de um acidente muito drástico, em 94, e aí fomos embora para Cuiabá, e minha mãe, desolada, falou, não consigo viver sem meu filho, ele tá lá com frio, aquela coisa de mãe que não aceita. Meu pai foi em Uberaba atrás de carta psicografada. Com Chico Xavier. Com Chico Xavier. E aí, meu pai recebeu 2 cartas dizendo que não adianta estar em Cuiabá tentando fugir da dor, que o que quer é a felicidade de vocês, do Selen, da Vanessa. E detalha coisas assim impressionantes. Que só vocês poderiam. Só. Em 94 não tinha rede social, não tinha como saber. Meu pai só sentou lá, o médium psicografou e leu. Querido papai Micael, parabéns pelo seu dia amanhã. Meu pai, sou eu. Enfim, voltamos. Que coisa, né? Impressionante. Mas consolou demais a minha mãe. A gente voltou para Porto Velho, a casa que estava à venda não vendeu, parecia que era realmente para retornar. E meu pai começou a representar a gráfica Leonora de Vilhena. Isso. Do seu Alberi. E ficou representante dessa gráfica há muito tempo. Isso em 94. E seu pai não tinha nada a ver com gráfica. Zero. Né? Zero. Um amigo que indicou e falou, Micael, vai recomeçar, vai trabalhar para a gráfica Leonora. Vou voltar um pouquinho aí, antes da gráfica Leonora. Seu pai veio para aqui puxando uma cachorrinha, né? Cachorrinha em 76 com a minha mãe. Para ficar pouco tempo. Vindo de caminhão, vendendo coisa na estrada. Caramba. Minha mãe mineira, meu pai libanês, se encontraram em Uberlândia, casaram e vieram. E aí meu pai montou a primeira pizzaria de Porto Velho, Pizzaria Roda Viva. Isso. Mas antes disso já teve um restaurante árabe, Arabesque. Você lembra? Lindo, muito lindo, montado, lindo. estruturado. Muito. Tiveram uma padaria camponesa também, sempre empreendendo. Eu lembro muito bem da minha mãe abrindo toneladas de massa de pizza, mas ao mesmo tempo dando atenção para mim, para meus irmãos, fazendo tarefa. E subindo escada ali na Duque de Caxias, onde eu nasci, onde é um prédio hoje, na 17ª Brigada. E à noite ela toda produzida, linda, cheirosa, descia da escada para ir
meu pai com um copinho de uísque no meio do salão, e minha mãe atendendo, já tinha feito pizza mais cedo, então eu sempre fui impulsionada por uma mãe muito forte. Uhum. Então as pessoas falam, porque mulher não pode tudo, tem desigualdade, temos muito, mas eu não posso dizer isso, porque eu vim de uma criação que sempre disse que eu poderia tudo, e eu sempre vi uma mãe que fazia tudo, um pai que apoiava em tudo. Então, aí da pizzaria, na época do Collor, eles quebraram, Uhum. né? Tinha aberto a pizzaria lá na Rogério Weber, que foi a última. E aí, depois de tudo isso, quando meu irmão morreu, aí meu pai começou a trabalhar para essa gráfica, Leonora. E a lei de licitações é de 93. E em 94, minha mãe começou a trabalhar e começou a fazer licitação para o Brasil todo. Onde tínhamos parentes, minha mãe fazia licitação, envelope e mandava. Caramba. E aí a gráfica Leonora começou Sua mãe aprendeu isso de onde? Da necessidade. Da necessidade. A necessidade faz o sapo pular. Fazia curso de contabilidade, mas abandonou quando casou com meu pai e veio viver a vida com ele. Caramba. Mas sempre muito inteligente. Uhum. E aí minha mãe fazia as impugnações dos editais de licitação e os órgãos diziam, eu entendi, mas carece de fundamentação jurídica. E eu cresci ouvindo isso. É muito humilhante. Eu tenho que resolver isso para minha mãe. Eu ajudava ela, proposta, aí tem caneta, tanto, ela datilografando, eu ditando, eu falei, quando eu crescer, eu vou resolver esse problema da minha mãe. Então, eu de 11 anos, eu já tinha contato com proposta, com envelope, com lei edital. Já estava no mundo. Já estava no mundo. Uhum. Isso foi em 94. Em 2000, meu pai decidiu abrir a gráfica imediata. Então, já tem 26 anos. Vou te falar uma coisa. Quando seu pai decidiu... Eu amava o seu pai, né? Muito. E ele te amava demais. Nós tínhamos uma relação, dentro da maçonaria, inclusive, nós fomos assim... Eu fui o grande secretário de Relações Institucionais e ele era o meu adjunto. Vê se pode uma coisa dessa. E o Micael era assim, nós temos histórias assim muito interessantes, mas naquela época, quando ele resolveu montar, eu disse assim, esse turco só pode ser louco, não pode. Eu chamava de turco, ele ficava bravo comigo. Turco não, libanês. Ele deve estar te xingando agora, deve estar. Ô turco, um abraço para você, sabe que eu te amo. E aí, eu disse assim, esse turco só pode estar doido. Ninguém lê em Rondônia, ninguém quer saber de livro. Isso aqui era a gente estava ainda começando. A gente nem pensava em faculdade aqui, em nada. Estava tudo assim meio à toa nessa área de educação. E ele vai lá e abre uma gráfica. Porque ele viu, quando ele trabalhou para a Leonora, a demanda, a capacidade. E a Leonora não era só de material gráfico, ela vendia material de papelaria, produzia caderno. Que era o forte dela era esse, né? Isso. Uhum. Não era produzir livro, né? Não. Uhum. Mas aí ele, em 2000, eu lembro, aí colocou uma maquininha pequenininha. Ele falou, eu vou começar. Eu tenho umas fotos aqui, vai passando essas fotos aí para mim, o Jarles. Tem uma foto aí de uma máquina bem antiga, pronto, tá aí a própria. Aí, ó. Isso é de numerar, de vincar, máquina muito antiga. Muito antiga, e até hoje ainda funciona, e bem. Temos outras mais modernas, mas a gente faz questão de deixar essa lá. E tem uma outra aí que é a irmã, pronto. Tá guilhotina, olha primeira guilhotina nossa, caramba, pequenininha, não cabia quase nada. E aí meu pai, com muita força de vontade, conseguiu criar um dos maiores parques gráficos da região norte, graças a Deus. Eu tenho mais fotos aí. Pode passando, por favor. Pronto, essa daí. Essas já são mais modernas, bem modernas. Essa daqui é um pouco menor, né? De formato menor, né? Mas lá em 2002 ele já começou a sair de uma cor para uma bicolor, ó. Isso. Para bicolor, aquela lá atrás já é 4 cores. É uma rotativa, né? Não é rotativa não. Não. É 4 cores ali já. E aí ele foi comprando máquinas e chegou até o momento que a gente até abriu uma gráfica no Acre. Ó, aí menorzinha ainda, ó, na nossa estrutura pequena ainda. Essa foto é da antiga. Mais antiga. A gráfica. Que a gente ampliou os dois terrenos, né? Aí uma guilhotina já maior, mas ainda não é a mais moderna. A gente tem outras mais modernas hoje. Me diz uma coisa, hoje vocês têm... Pode ir passando fotos aí, à medida que vocês... Eu acho que eu tenho 17 fotos aí, se eu não me engano. Esse é o Braulio que esteve conosco desde o primeiro dia. Braulio ele tem aquela chapinha de móveis e utensílios, né? Patrimônio histórico. Esteve com a gente nas maiores alegrias e tristezas. Um grande amigo e irmão. E ali, ponto. Aí não, ainda é antigo, também. Tudo mais antigo ainda aí.
Isso. 4 cores também. Depois a gente foi mandando essas para o Acre, quando a gente abriu uma gráfica lá também. Quando eu vi que aqui estava muito ruim de serviço, uma época, eu nunca vou esquecer, em 2007. Falei, pai, eu comecei a ver edital no Acre. Ele falou, eu vou lá. Não precisa ir não, eu vou. E tem quase 20 anos isso. Caramba. Falei, pai, deixa que eu vou pegar um ônibus, vou lá, desço a balsa e vou. Você acredita que quando eu cheguei lá, tinham 7 licitações no outro dia de livro. Na hora que eu acordei, tinham donos de gráfica, representantes no meu quarto do hotel onde eu estava, dizendo, quanto a senhora quer para ir embora? Falei, não, eu não vim para ir embora, eu sou filha do dono, eu vim participar e eu vou ficar. Quase 20 anos atrás. Caramba! E aí eu comecei a mostrar... E era dureza naquela 20 anos atrás, para trabalhar no Acre. Não, e para trabalhar no Acre era difícil. Difícil. É. E aí eu falei, pai, pode deixar. E aí eles falavam, não, você não vai participar, eu vou. Ou então vocês subcontratam comigo. Já que vocês fazem isso em São Paulo, eu tenho um parque gráfico que faz. Subcontratem comigo. Aí participei de várias licitações e depois a gente acabou sendo um ponto de subcontratação deles, de fazer vários livros. O Acre tem livros incríveis para educação. Projetos muito importantes, a gente imprimiu muita coisa. Caramba. Bom, o que você tem ideia de quantos títulos você já... Não faço ideia. A gente de 2000 para cá, 2019 para cá, perto da pandemia, teve uma procura muito grande para livros, principalmente regionais. Isso. A gente fez muitos e muitos e muitos livros regionais, editoras regionais. Abraço grande aqui para o meu querido Francisco Matias. Temos livro do Francisco Matias. Que dificuldade que era para ele fazer aqueles livros. Muito difícil. Era. E tinha que contar com a ajuda de vocês, senão ele não levava a história de Rondônia no livro dele. Sem dúvida. Temos muitos e muitos e muitos títulos de livros regionais. Temos a editora Pimenta hoje, que faz vários livros importantes de autores daqui. Então, a gente tem se especializado ao longo dos anos muito em livros, apesar de que a gente faz tudo, né? Esse aqui já é o parque gráfico atual. Isso. Já está com já tá com upgrade. Intercaladora, aí é depósito de papel, intercaladora para pegar um livro, várias páginas de uma vez, tudo automatizado, máquinas da Alemanha, do Japão. Gente, eu tive lá, vale a pena, se vocês quiserem dar um pulinho lá. Vai ser um prazer. É sempre muito bom saber como é que... Aliás, eu tenho um videozinho aí em que você pergunta, você sabe o caminho que o seu livro faz até chegar... Exato. Eu vou passar ele aí agora. Posso puxar ele agora ou você quer que eu puxe o comercial aí? Quem é que fala? Jarles. Pode ser? Então manda para mim aí esse vídeo que eu passei aí para vocês. Olha lá. Você já conhece o maior parque gráfico de Rondônia? Então vem agora conhecer a Gráfica Imediata. A gente está aqui na rua Miguel Chaquian, número 318, bem pertinho do supermercado Ara Super. Aqui na recepção, sempre teremos alguém para te receber e tirar todas as suas dúvidas. Logo aqui do lado, temos nosso mostruário, perfeito para você ver de perto nossos materiais, tipos de papel, acabamentos e inspirações antes de fechar o seu pedido. E o nosso setor comercial está pronto para te ajudar em cada detalhe. Aqui é o nosso CTP Gráfico, onde analisamos o seu arquivo e gravamos a imagem para impressão. Depois da impressão, vem o capricho final, aqui onde tudo ganha forma com os nossos acabamentos. Corte, dobra, laminação e a famosa guilhotina para deixar tudo no ponto. Esse é o nosso parque gráfico, o maior da região. Aqui entre os pedidos de maior volume. Interessante, seu pai, todo ano eu tinha uma agenda da gráfica, que ele ligava para mim e dizia assim, ô Baiano, filho da Buda, venha para cá que tem um negócio aqui para você. Era o Fia da Buda. Até hoje nós temos, vou trazer para você. Bom, eu vou fechar esse bloco aqui e a gente volta para continuar nessa conversa. Eu estou conversando com Vanessa Esber. Eu estou conversando com a Vanessa Esber e eu recebo aqui com muito prazer Brasil Digital, que está comigo a partir de hoje. Vamos lá. Internet não é tudo igual, pode acreditar nisso. Solicite a internet mais rápida da cidade, fone 99360-2450. Gostou? Liga para lá. Vamos lá. Conheça a internet mais rápida da cidade. Brasil Digital. Rápida não, ela é turbo, é maceta, porque internet
não é tudo igual. Contrate agora mesmo. 99360-2450. Estamos de volta, eu estou no segundo bloco do nosso programa de hoje. Vanessa Esber, advogada, empresária do ramo gráfico, coisa difícil de acontecer em Rondônia. Tem uma editora também, né? Editora. A editora também. Porque tem gente que fala assim, a gráfica é uma coisa, a editora é outra. É verdade. A editora é aquela que tem contato com a pessoa que faz o livro, que trabalha com o título, isso e aquilo, e que dá suporte para que aquilo seja vendido. A gráfica não, a gráfica vai lá, imprime, está aqui. Imprimir o livro, não quero nem ver mais aqui, eu não levo, tá não quero mais ver. Que você mandou, não tem tá que aqui. fazer. E tchau. Mas a editora não, a editora, ela cataloga, ela coloca o nome coloca esses livros numa sequência que, de repente, lá na frente, se alguém quiser fazer uma outra impressão, já está tudo pronto, é somente atualizar o cadastro, né, e pronto, e refazer aquilo para novas edições. A gente ouve falar aí de primeira edição, segunda edição, terceira edição, é exatamente isso aí fica a cargo da editora. Bom, vamos lá, porque agora a gente vai conversar a respeito de OAB, mas antes disso, ficou faltando alguma coisa da gráfica, da origem da gráfica, para a gente falar lá no primeiro bloco? Não. Que eu saiba, acho que não. Eu acho que Estamos nos preparando agora para a política, né? A gente trabalha sempre de 2 em 2 anos, no campo da política. Estamos totalmente preparados. Dureza, né? E é dureza. Um trabalho ininterrupto, dia e noite. E é o seguinte, aquele negócio que eu vou precisar hoje, porque hoje a campanha política são 45 dias. Exato. Então, em 45 dias, o cara prepara, pega a ideia, vocês terminam ajudando na ideia também. Tudo isso, né? É um conjunto da equipe que vai cuidar disso, da equipe jurídica que vai cuidar para que não saia algo errado no material. Então, é um trabalho muito árduo. Então, os advogados trabalham muito, como eu sou, assim como nós na gráfica, dia e noite. Uma pergunta de ordem muito pessoal. Se você entende tanto de gráfica, de propaganda política, de eleitoral, a cada 2 anos você está exatamente nesse bolo aqui. E eu sei das suas ligações com o pessoal que trabalha no eleitoral. Minha querida Érica Guerati, o Luiz, o Campanari, o João Clois, enfim, tanta gente aí. Tanta gente. Vou falar o resto não. Manel Veríssimo, enfim, tanta gente que trabalha. Você nunca pensou em entrar para essa área também, não? E atuar como advogada de eleitoral? Na verdade, eu namoro com eles há muito tempo e a gente tem grandes parcerias juntos. Eu lá com o escritório da Érica. Érica, Richard e Luiz são grandes amigos que legal. Trabalham de uma forma que eu gosto muito, sabe? E a gente tem várias parcerias em vários processos, inclusive eleitorais. Muito legal. E aí a gente está namorando para uma futura parceria do escritório mesmo definitivo. Quer dizer, a tendência vai ser essa. Seu irmão, o Selen. Selen é bacharel em Direito, nunca quis seguir. Sempre quis seguir pela gráfica. Então, a tendência é ele assumir mais a gráfica. Ele, desde pequeno, é quem carregava papel desde a época da Leonora lá atrás. A maçonaria tem essas coisas meio loucas. O Selen é meu sobrinho. Sim. E como é filho de um irmão, ele é meu sobrinho e meu irmão ao mesmo tempo. Olha que coisa de doido que é Exatamente. Isso, né? E o Michael Esber dá nome a uma das lojas mais importantes aqui da Glomaron. Eu esqueci de falar isso aqui, fazer o registro aqui. É uma alegria mesmo. É verdade. Meu pai instalou uma loja, não sei se é assim que fala. E que era Orvalho de Hermon, mas assim que ele faleceu, acho que com uma semana mudou para o nome dele, Michael Esber, número 44. Isso. O Orvalho do Hermon é uma referência a um salmo, Salmo 133, que abre todas as sessões do rito de escocês, e estava lá o Orvalho do Hermon, me lembro exatamente disso aqui, e muito bem definida a mudança do nome para Michael Esber, um grande baluarte da maçonaria aqui no estado de Rondônia. E aí eles me chamam de maçônica, porque eu trabalho em todos os projetos da gráfica, eu e minha mãe, até porque eram projetos do meu pai, né? Não, e não é só o projeto da gráfica, né? Não. É que, além de tudo, vocês trabalham, por exemplo, em certos ágapes, a sua mãe, por exemplo, a Magda fez
Carneiro para 350 pessoas. Em novembro agora nós fizemos o jantar árabe. Agora, né? Para ajudar nos projetos da loja. Minha mãe cozinhou isso praticamente sozinha. Caramba! Já fez esse jantar também para ajudar o Núcleo de Apoio a Crianças com Câncer. Isso, ela NAC. também cozinhando tudo. Então, projetos que eram importantes para o meu pai, a gente continua com eles. Por falar em NAC, eu tenho um amigo que era do NAC, que foi embora, eu acho que tem João Pessoa, ele foi presidente, atuou muito forte aqui. Estou tentando ver se eu faço contato com ele para a gente ter uma conversa, falar a respeito do núcleo, já que ele foi praticamente fundador do NAC aqui, teve um trabalho muito bonito com aquela história de captação de medula. Eu quero ver se eu trago ele, a gente faz um bate-bola aqui, um bate-papo. E hoje a presidente do NAC é a doutora Flaviana. Isso. Que é uma grande amiga querida. Minha, que abriu mão da sua vida pessoal, profissional, para cuidar do NAC, que integrou o lar do bebê. Enfim, uma mulher incrível que está lá presidindo também. Que, aliás, é bem isso, né? Terceiro setor é absolutamente necessário para tudo. Bom, você falou que seu irmão tende a ficar, então, mais na parte gráfica. E a doutora Vanessa vai entrar mais aí para essa área do direito eleitoral, inclusive. Eu vou aproveitar para lançar aqui a campanha. Doutora Vanessa é um dos nomes muito lembrados, sempre muito lembrado, faz parte da diretoria da OAB, eu não sei hoje. Sou vice-presidente. Vice-presidente. Então, é um dos nomes, eu acho que será o primeiro nome, a primeira mulher a presidir a OAB de Rondônia. Estou lançando aqui hoje para todos os advogados. Bandeira, meus amigos aí, Juscelino Amaral, essa turma toda aí. Juscelino apoiou a gente. Ó, a turma da maçonaria, advogados da maçonaria, doutora Vanessa Esber, presidente da OAB. Quer me complicar, hein, Léo? Não quero não. Quer me ajudar, eu sei, e me complicar ao mesmo tempo. Mas eu te agradeço demais. Mas isso está no seu Então, na verdade, seu foco, né? Na verdade, a gente vai entrando para trabalhar voluntariamente quando a gente se vê, a gente está em grandes projetos e trabalhando para uma instituição tão importante como a OAB. Né? Na verdade, eu sempre fui da oposição à gestão atual. Isso. Sempre lutei para a gente conseguir eleger uma mulher. Foi assim com a Mara, foi assim com a Zênia. Continuo com essa bandeira muito forte, que eu acho que nós mulheres temos condições, sim. Temos outras mulheres no grupo. Isso ainda não foi definido, mas eu estou aqui para trabalhar. O que o grupo precisar de mim, eu estou à disposição. A gente ainda não definiu um nome, né? Porque ainda temos esse ano e o ano que vem de gestão, a eleição. Esse ano ainda está com o Márcio. O Márcio é o presidente, eu sou a vice. Estamos juntos. Eu queria convidar você e o Márcio para virem aqui. A gente está vivendo um momento tão difícil aí da política. Política e a OAB, enfim, depois de muito tempo, a OAB Nacional se pronunciou com relação a essa questão aí do vocário, do STF, do Alexandre de Moraes, enfim. Eu acho que está na hora da gente falar um pouco mais sobre isso. Né? Vai ser um prazer, porque inclusive na última sessão nossa do Conselho, agora de janeiro, nós aprovamos e publicamos uma carta aberta à sociedade do nosso entendimento da OAB Rondônia em relação a tudo que está acontecendo, aos limites que não tem e que precisam ser impostos. Então, eu quero vir com o presidente, sim, para a gente falar sobre isso. Vai ser muito legal. Eu entendo que teve um momento que estava muito difícil falar. Muito. Na hora que o Alexandre de Moraes começou a acelerar e falar a respeito do 8 de janeiro, que hoje a gente já tem uma visão exatamente daquilo que foi, daquilo que poderia ter sido e do que não foi, mas, enfim, a gente está na hora de falar a respeito disso. Eu acho que naquela hora estava difícil para todo mundo falar, para a imprensa falar, Era praticamente impossível a gente tocar no assunto, mas eu acho que hoje, vendo tudo aquilo que está acontecendo, está na hora da gente voltar. E a OAB aqui de Rondônia, naquele momento em que houve aquela questão dos juízes trabalhistas atuando fora da comarca, que foi uma briga bonita e que terminou tomando proporção nacional. Acho que a OAB daqui subsidiou várias decisões no país. No país todo. É a mesma coisa da questão do direito à sustentação oral presencial. A gente vê agora decisões que que a OAB de São Paulo conseguiu para resguardar o que a lei já diz, que se a gente quiser fazer o destaque, a gente tem o direito de fazer a sustentação presencial. Isso, a OAB Rondônia, nós, na gestão passada ainda, fomos os primeiros que conseguimos uma decisão favorável no CNJ quanto a isso. Nós vamos trazer esse assunto aqui, e essa pauta é o seguinte, não é pauta de direita nem de esquerda. Não.
ditadura não importa se é de direita ou de esquerda, ditadura é sempre muito ruim. Sim. E ditadura, quando você tem uma ditadura, a primeira vítima é a verdade. Então, o que a gente vai tentar sempre é colocar a verdade colada nos fatos. Porque fato com alguma coisa, que contado por alguma coisa que não é verdade, é narrativa, e toda narrativa é falsa. Bom, Perfeito. vamos embora que a gente ainda tem muito que conversar aqui. A partir daí você está com o foco voltado aqui para o eleitoral. Mas a gente sabe também que hoje a gente tem muitos advogados que estão chegando aos borbotões aqui, e não só aqui, no resto do Brasil. Há uma mudança, inclusive, me parece que na linha de ensino. E como é que a gente vai viver isso? Até porque os advogados que estão sendo formados hoje, eles já saem de lá com uma contaminação que a gente sabe que existe, não é bom de falar, mas que a gente sabe que existe por culpa dessa ideologia que tomou conta do Brasil. A gente na OAB tem dado muito suporte para os jovens advogados recém-formados. A gente tem uma comissão de acolhimento à jovem advocacia. E absolutamente necessário. Necessário porque a gente sai da faculdade realmente sem pai nem mãe, né? A prática a gente não faz. E nós temos na UAB a Escola Superior da Advocacia, que inclusive o diretor é o Vinícius Assis, o irmão do Dr. Elton. Isso, ex-presidente. Ex-presidente, um professor incrível que nos ajuda muito na capacitação e no acolhimento desses jovens advogados. Então nós temos uma OAB que efetivamente funciona, acolhendo o advogado, auxiliando a capacitar, reforçando a importância da mulher ser inserida no mercado de trabalho, brigando para que, como sociedade, as mulheres não sofram tanta violência quanto nós sofremos hoje. Então, nós temos um papel que não atende só a advocacia, nós temos um papel que auxilia a sociedade no que é mais caos. Se a gente imaginar, Rondônia continua liderando o ranking de feminicídio no Brasil. Infelizmente. Né? Infelizmente. Então, nós temos a Comissão da Mulher Advogada. Ah, não, eu gosto do eleitoral, tem a Comissão de Direito Eleitoral. Ah, eu sou da área administrativista. Temos cursos e preparações, na maioria das vezes, tudo gratuito para os advogados que chegam. Tanto para os advogados novos, como para toda a advocacia. Vanessa, quando a gente olha para trás e vê a advocacia, a OAB, dos idos, lá do início da ordem, e que a gente vê hoje, a gente sente que houve um caminhar muito forte, e aí pelos anos 60, 70, ela tem um papel preponderante na redemocratização do país, mas depois disso ela deu uma escorregada, e ela ficou sem essa conversa que normalmente a sociedade tinha, de olhar para a OAB assim como instituição que merece respeito e que é confiável, e a gente vê uma OAB hoje muito mais, como é que eu posso dizer, frouxa com relação a tudo aquilo que ocorre no país. A gente tem que separar um pouquinho as coisas, né? Por favor. O que é a OAB de Rondônia e o que é a OAB Nacional, com certeza. Que nós temos voz lá na OAB Nacional, né? E tenho um respeito imenso pelo presidente Beto, e eu acho que ele trouxe coisas também muito importantes para nós, que, se você observar, outros presidentes estavam diariamente debatendo política sobre comentários do dia a dia. Principalmente quando ela ficou nas mãos do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Exato. Não vou citar nome não, mas todo mundo sabe. Então assim, uma coisa eu admiro muito no presidente Beto, que ele entrou e falou: eu não quero ser comentarista de matéria do dia. A OAB não serve para isso. E eu acho que isso é muito importante. Agora, nessas sessões que a gente tem mensalmente do Conselho, o presidente Márcio está constantemente se posicionando no que a gente acredita, contrário a tanta arbitrariedade, a tantas ilegalidades, e isso é público. As manifestações do presidente Márcio, essa carta aberta, dizendo o que a gente entende que é importante mudar, prestando contas com a sociedade, é uma demonstração com a nossa preocupação do entendimento da OAB local em relação a tudo que está acontecendo. Bom, a gente ouve de vez em quando dos advogados mais antigos dizendo o seguinte, que a advocacia vai chegar um momento, da forma como o Brasil está caminhando, com esse ativismo judicial que existe, que uma determinada hora a sociedade não vai precisar mais de advogados, porque a coisa vai estar tão
arrumada em cima de decisões das Supremas Cortes, que as instâncias inferiores praticamente vão ficar jogadas aí no limbo, o que é uma coisa muito ruim para o cidadão, né? Nós somos os interlocutores para repassar a dor da sociedade, né? Então, eu acho que o advogado nunca vai deixar de existir. A gente vê tanta modernização, inteligência artificial, tantos mecanismos, mas eu vou colocar a culpa em todos. Muitas vezes, por conta disso, o advogado não está mais ouvindo a dor, o juiz não está mais ouvindo o advogado, e isso é generalizado. Então, eu acho que com tanta modernidade, o sentir, o coração humano nunca vai deixar de existir. Eu posso colocar tudo numa máquina para o IA transcrever tudo. É eu que sinto a dor do cliente e eu sei o que efetivamente vai fazer com que eu procure o direito dele. Então, eu acho que o advogado humano nunca vai ser substituído. Eu acredito nisso. Eu acredito tanto que eu diria mais aqui uma coisa. Sem advogado você não faz justiça. Isso é uma frase que está dentro, faz parte desse mundo do direito. Sem advogado você não faz justiça. Esse é um ponto. Segundo, nada vai substituir o olhar do juiz, do investigador, do delegado com aquele que está sendo acusado. Porque o olhar é que transfere o sentimento de que eu identifiquei a sua falha ou eu identifiquei a sua repulsa. E toda vez que a gente vê alguém se subordinar, gritar, é porque ele sabe o que é que está fazendo. E isso o juiz, o delegado, o promotor, ele conhece. E sem esse olhar que tentaram retirar, e eu estou falando do STF, que tentaram retirar quando não permitiam mais as sustentações orais, isso é algo que é muito ruim para a sociedade, para a OAB e para todo mundo, né? Essa luta vai ser sempre nossa. Para nós é indispensável esse contato do olho, esse contato de ouvir. É o que a gente fala, vídeo gravado não é sustentação oral. Né? Às vezes eles falam, não, o sistema está programado, ele só vai dar a decisão, o magistrado, depois que ele assistiu o vídeo todo. Mas não é sustentação oral. O corpo fala, né, doutora? O corpo fala. Eu vou fechar esse bloco aqui, vou chamar o Hospital de Olhos Veloso. Vou trazer uma figura que você conhece bastante aqui para contar a história dele associada ao Hospital de Olhos Veloso. Doutor Rodrigo. Conheço. Nossa, querido, né? Contemporâneo da escola, inclusive. Né? E aí ele vai contar essa história dele aqui com o Hospital de Olhos Veloso. Olá, doutor. Eu sou filho do Hospital de Olhos Veloso. Então, quando eu venho para esse hospital, eu me sinto em casa. Quando eu terminei minha residência, eu fui para Curitiba fazer meu fellow. Os equipamentos que a gente via lá no Hospital de Curitiba, a gente tinha todos aqui no nosso hospital. Nós aqui sempre tivemos alinhados com a tecnologia do que tem de melhor no mundo. Na terça-feira, 2 dias antes de começar a minha formatura, meu pai passou mal. E naquela hora eu estava com medo de perder meu pai. E a médica que nos atendeu, ela foi assim, de uma delicadeza, de um profissionalismo, que naquele dia eu fiz uma promessa com Deus. Não vou admitir um tratamento diferente desse que essa doutora teve comigo em relação aos meus pacientes. Isso para mim reforçou mais esse comprometimento. Estamos de volta, eu estou no terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, conversando com a doutora Vanessa Esber. Doutora, eu queria entrar num assunto que tem muito a ver, uma interface entre o cliente e o advogado. A gente fala muito a respeito de prerrogativa, e quando a gente fala de prerrogativa, a maioria das pessoas pensa o seguinte, a prerrogativa é aquela coisa que o advogado tem de poder entrar onde ele quer, poder falar o que ele quiser, que eu acho que muita gente confunde com prerrogativa eu acho que é alguma coisa assim que é uma exceção. Advogado não devia ter tudo isso, não. E aí é o seguinte, a gente esquece que prerrogativa não é do advogado, é do cliente. Eu queria falar sobre isso. E eu acho que para você que é presidente dessa área, da comissão de prerrogativa, e que precisa estar o tempo todo ali
auxiliando aquele que está sendo acusado e auxiliando aquele que está sendo acusado injustamente, justamente ou injustamente, você tem que estar lá. Eu queria que você falasse a respeito do assunto. Eu vou colocar uma pitada só para você comentar, que é aquela questão do juiz da primeira instância, o juiz de garantia, que é algo que também é meio esquisito para o pessoal. Então, nós estamos nos adaptando com as alterações e com a vara do juiz de garantias, mas todo o sistema está se esforçando muito para ele funcionar. Uhum. É muito difícil a gente falar de um sistema perfeito. Não né? existe, né? E a gente percebe, e aí é muito legal a nossa relação com as instituições, o sistema de justiça, que a gente está dialogando sempre, dizendo, poxa, isso aqui não está legal aqui, e isso aí realmente não está legal, mas nós vamos melhorar aqui. Várias reuniões a gente faz, tanto com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, com o Fórum, com a Defensoria, para a gente melhorar esse sistema. Dos dois lados, né? Dos dois lados, porque o benefício é para o jurisdicionado, aquele que está precisando da justiça, que seja analisado aquele pedido dele, para que se faça justiça para ele. Mas a Comissão de Defesa de Prerrogativa, muitas vezes as pessoas acham que é um benefício do advogado. Só porque ele é advogado, ele acha que ele tem direito de tantas coisas. As prerrogativas do advogado é uma lei federal, está no nosso estatuto. Não é uma benesse que o servidor, que o juiz vai dar ou não ao advogado. São ferramentas indispensáveis para a gente conseguir trabalhar. E que, infelizmente, até o próprio judiciário, de vez em quando, confunde, né? Infelizmente, né? Não é algo generalizado, mas quando há uma violação de prerrogativas, a gente precisa atuar imediatamente, porque quando nós somos acionados, a minha comissão é acionada, é porque o colega está ali na ponta impedido de trabalhar. E você passa por isso todo dia. Imediatamente. Todos os dias o nosso telefone, a gente tem um prerrogafone, que é 24 horas. Hoje mesmo, estou aqui no Banco do Brasil, estou com dificuldade de sacar um alvará, estão pedindo um documento que a lei não permite. E aí a gente tem diálogo com a Superintendência do Banco do Brasil, por exemplo, do que pode exigir, o que não pode para aquele caso. Mas às vezes é um funcionário do banco que está lá na ponta no interior que não foi, talvez, capacitado para entender aquilo. Uhum. Então, a gente, sempre com um diálogo muito respeitoso, a gente procura todas as instituições para resolver os problemas de prerrogativa. Temos muito problema com dificuldade de acesso a processo. Como é que eu vou atrapalhar? Eu que trabalho em licitação, os prazos são curtíssimos, 3 dias úteis. Às vezes o cliente me procura, amanhã já é o último dia. Por isso que eu viro a madrugada para amanhã eu cumprir o prazo. Se eu não tiver acesso ao processo... Você hoje está virada, né? Hoje eu estou virada. Eu e o Elahá viramos essa madrugada. O Elahá trabalha com vocês. Ele faz muita planilha de custo, muito cálculo. Então eu trabalho para muitos contratos de serviços contínuos, com dedicação de mão de obra, limpeza, vigilância, ambulância, tudo que você imaginar. Comida para o hospital. E tudo demanda comprovar preço com planilha. Ou então está algo injusto na gestão do contrato, aí o Elahá me ajuda em toda essa parte racional de cálculo e de planilha. Então, se eu tenho que apresentar uma medida amanhã, por exemplo, como é que eu vou apresentar se o servidor não me deu acesso ao processo? O meu prazo só pode contar quando eu tenho o processo na mão. Eu não tenho como trabalhar, eu estou impedido. Então, a violação de prerrogativa é a minha impossibilidade de atuar como advogado. Tem espaço para colocar mais uma pimenta? Tem. O ativismo judicial tem feito muito, tem trabalhado muito contra isso. Porque quando você tem um juiz que tem uma força, por exemplo, não estou falando aqui somente do Alexandre de Moraes, porque todos os 11 que estão lá, hoje 10, né, todos os juízes e mais os juízes da STJ que compõem as Supremas Cortes, eles estão numa condição de às vezes dizer isso aqui pode, isso aqui não pode, quando você vai ver, fere a lei, e isso impacta diretamente a todos nós. Qual é o caminho do Brasil para resolver isso? Você acha que vai ter uma hora em que haverá a autocontenção das Supremas Cortes, ou será necessário que se tome um remédio amargo, como, por exemplo, alterar o sistema de indicação, ou... Sem dúvida. Alguma coisa. Essa proposta nossa da carta aberta da OAB, a gente menciona isso. A forma atual não resolve o problema do Brasil. Então, a permanência, o tempo de permanência, a forma de
a formação de todos eles, a atuação de familiares em processos lá, inclusive. Então, eu acho que a gente precisa continuar fazendo o que a gente está fazendo, sem desistir, sem recuar. Essa carta aberta nossa... Isso é como colocar uma cunha para empurrar uma pedra que é muito mais pesada do que aquilo que a gente Nós sabemos o quão pesada ela é. Né? Agora, se a gente parar de agir, de falar... Aí é Deus. Né? E isso eu enalteço muito a nossa OAB Nacional, a atuação... O nosso presidente... O nosso procurador nacional das prerrogativas é o nosso conselheiro federal aqui de Ariquemes, o Alex Sarkis. Então, ele é o maior advogado do Brasil, porque ele é o advogado de todos os advogados. Então, quando tem violação de prerrogativa, não pode gravar, tem que colocar o celular aqui no saquinho que não pode... A OAB tem sido muito atuante sempre em casos de violação de prerrogativa que viabilizam a nossa atuação profissional. Então, o que ocorre lá, o que ocorre aqui, a gente atua ininterruptamente por isso. Às vezes, vai ter audiência de custódia e o advogado não conseguiu ver o processo. Como é que vai falar na audiência de custódia? Eu vou orientar o meu cliente se eu não tenho como ver o processo antes. Então, assim, são muitas as violações. Recentemente tem um caso muito curioso. Essa semana passada, o pessoal me chamou de maluca. Mas tinha uma colega advogada que já tinha relatado, desde o Natal, ela está dizendo que está sendo ameaçada por um cliente que ela é advogada. E houve algumas violações de prerrogativa no meio do caminho, mas ela me ligou e falou, doutora, o meu cliente está aqui na porta e eu vou morrer, porque ele vai entrar aqui e vai... Caramba! Acionamos a polícia, mas antes da polícia chegar eu já estava lá. Aqui em Porto Velho? Aqui em Porto Velho, semana passada, retrasada. O cliente estava lá, ela estava trancada sozinha, aos prantos do lado de dentro, dizendo que ele sabia que ela estava sozinha, que ele estava lá ameaçando. A polícia... Chegou posteriormente, a viatura, veio uma paisana, mas eu estava lá pelo ímpeto de proteger a colega advogada. Então... Eu ia lhe perguntar como é que você vive com Michael Esber. Ele está presente na sua vida, né? Meu pai está presente em tudo. Nisso aí. Assim, eu já perdi as contas de quantas pessoas moraram na minha casa, na casa dos meus pais. Às vezes eu ando na rua, eu morei no seu pai, não tinha onde ficar. No velório do meu pai, eu quero te entregar isso aqui, seu pai me ajudou muito a costurar, a fazer comida. Então a gente tem esse sentimento do Líbano, da minha mãe muito amorosa, de acolher as pessoas. E aí quando eu parei para pensar, eu já estava lá, falei, meu Deus, eu tenho 2 filhos, ele pode estar armado, eu posso levar um tiro, mas é esse ímpeto que a gente tem de salvaguardar tanto as pessoas, a advogada, uma mulher frágil, e ela estava cobrando honorários, e ele estava reclamando, era uma relação de discutir honorários, que é um direito do advogado. E aí quando a gente vê a advogada sozinha, eu nem pensei se eu poderia levar um tiro ou não. Quando eu vi, eu já estava lá. Mas, graças a Deus, a gente tomou uma medida. Eu e o doutor Luiz, que é meu vice-presidente da Comissão de Prerrogativa. Luizinho. Luiz Felipe Andrade. Luiz Felipe. Na mesma hora que a gente acabou ali, a polícia chegou, conversou com o rapaz, ele foi embora. A gente reforçou uma medida que já tinha pedido em dezembro, medidas protetivas para ela, para que ele não chegue perto da casa dela, do escritório. E esse trabalho é contínuo. Esse trabalho nosso da OAB de proteger a advocacia, de capacitar, de encorajar, eu tenho muito dentro de mim por uma questão familiar, mas eu tô lá para o que der e vier. Vanessa, só uma pergunta para a gente encerrar aqui, o tempo está estourado, já estão me dizendo ali que já chega, mas não chega não, eu tenho que fazer essa pergunta aqui. O que vai mudar no Brasil? Como é que vai haver essa mudança? Via Congresso Nacional, via CNJ, que eu acredito que não vai acontecer nada, porque o CNJ ele pode muito, mas ele não pode nada com relação ao STF, e dizer que vai chegar alguém, não sei quem, se o próximo presidente, se ele vai ter vontade, coragem e força para mudar alguma coisa, para impedir esse ativismo judicial, que caminho é que vai ocorrer? Na sua visão, é lógico, isso aí é opinião, não tem... É uma resposta difícil, né? Porque a gente tem visto as intervenções de todos nesse sentido, a revolta do Brasil todo nesse sentido, que se soma agora ao que a gente viu no Carnaval, né? Uhum. De colocar a família numa latinha, enfim.
Gente, eu sou da latinha conservadora. Minha família é conservadora. Eu também sou. Eu também sou dessa latinha aí, que acredita na família, em Deus. Eu acredito que nós estamos nos aproximando agora das eleições, mais uma vez. E eu acho que o povo tem toda a força que ele muitas vezes, inclusive, desconhece. E é o povo que coloca os representantes, os deputados, os senadores, que são capazes de mudar legislações, de impor limites. Eu acho que a gente está num processo ainda de transição, não, acho que ainda está longe para isso. Mas eu acho que as instituições, inclusive eu falo pela UAB, que eu presido junto com o presidente Márcio, porque ele disse que eu sou co-presidente dele, eu não sou vice. Eu sou a que está do lado, e realmente ele me dá oportunidades e espaços. É assim que ele trata mesmo. Ele é muito generoso comigo. Então, esse caminho que nós tomamos com essa carta aberta e com esse pedido de providências alcança a OAB Nacional. E lá a gente faz coro com outras pessoas que pensam como nós, que estimulam projetos para mudar leis, enfim, eu acho que é um processo muito longo ainda, mas que nós precisamos nos manter incansáveis, assim como em outros projetos. Quando a gente pensa em alteração de lei, a gente tem que lembrar que o lobby do batom, eu digo em relação às mulheres, a gente teve que lutar lá para que na Constituição colocasse que o direito, que os homens e mulheres são iguais perante a lei. E isso foi demorado. Benedita da Silva, né? Você veja, fomos intitulados como lobby do batom por querer ter direito a votar, ser igual perante a lei para todo mundo. Imagina a dor e o cansaço para ultrapassar e chegar onde nós chegamos hoje. Então, eu acho que essa luta tem que ser contínua de todos. E, nos aproximando das eleições, eu acho que é uma força-tarefa para que cada um pense em quem votar, como pensar, quais são os projetos, no que eles acreditam, porque eles serão as nossas vozes para representar o povo lá em Brasília. Olha, quem não gosta de política acaba sendo comandado por aqueles que gostam. E às vezes gostam diferentemente daquilo que a gente gostaria. Vanessa, obrigado. Meu amor, muito obrigada por todo esse espaço, oportunidade. Que é isso? Meu escritório, a gráfica, a OAB, meu coração está de portas abertas para você. Miguel Chaquian. 328. Isso. Obrigada, meu amor. Obrigado a você. A gente vai encerrando o programa de hoje, agradecendo o privilégio da sua audiência. Eu quero convidá-lo para um novo encontro. É o seguinte, hoje é sexta-feira, então eu queria pedir para vocês para fazer aquilo. A gente já festou bastante, né? Estamos todos vivos, ainda com ressaca. Eu sei que a gente, no carnaval, a gente passa um pouquinho da conta, mas é o seguinte, agora chega. E bebida com carro não dá certo, então para com essa história. Primeiro ponto é esse. Depois, o respeito é algo que você deve ter pela criança, pelo animal, por outra pessoa, por alguém que é maior do que você, por alguém que é menor, pela pessoa que está na rua em condição de vulnerável, mas enfim, é necessário que a gente se respeite. Se a gente não tiver respeito, se a gente não acreditar nisso, aí a nossa sociedade vai continuar doente. Ela está doente e a gente precisa curar. E a cura está em cada um de nós. Eu desejo a todos vocês boa noite, bom sono, bons sonhos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um. Feito? Tchau, tchau.